Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte de cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 2 de agosto, 18º domingo do tempo comum. O Evangelho é Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir ao povoado comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos o distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, que bom nesse dia do Senhor, dia da família, dia dos amigos, poder estar rezando, poder estar meditando a palavra de Deus na sua companhia. Depois de ter visto em vários domingos, através de parábolas, como é o reino dos céus, a liturgia da palavra deste domingo traz de modo prático e direto os meios para a concretização deste reino. A partilha, a solidariedade, o compromisso com a vida. Tudo isso permeado por desafios, mas também por sinais de esperança. No Evangelho, Jesus recebe a notícia do assassinato de João Batista.
uma trágica notícia. Seu coração se comove, embora ele soubesse que todo aquele que trilha seu caminho está sujeito à perseguição e até à morte por causa disso. A morte de João Batista é um prenúncio da morte do Cristo. Assim sendo, ele busca um lugar afastado para refletir sobre o ocorrido e também sobre a sua própria missão, que é dar a vida pela humanidade. Porém, ele não consegue ficar sozinho porque a humanidade lhe segue e lhe persegue. Uma multidão que o segue. Essa multidão representa a multidão dos desempregados, desamparados, das vítimas de um sistema opressor, figurado em Herodes e seus correligionários, mandantes da morte de João Batista. Essa multidão representa aqueles para os quais ele veio. Eles têm fome e sede de justiça e enxergam em Jesus a possibilidade de aplacar essas necessidades. Quando os vê, Jesus é tomado por um sentimento divino, a compaixão. A compaixão é um sentimento divino porque comove. O verbo comover é parecido com a compaixão. Compaixão significa sofrer com os que sofrem. E comover significa mover em favor deles. Cristãos que se acomodam numa religião de mero ritualismo, sem compromisso, não é um cristão autêntico. Desse modo, quando os discípulos sugerem a Jesus que dispense as multidões para ir ao povoado comprar comida, ele não concorda. É muito fácil dispensar as pessoas para que elas parem de incomodar. É muito mais fácil e cômodo agir assim. Quantos de nós damos esmolas aos que nos abordam simplesmente para nos vermos livres desse outro que nos importuna? Ficamos com pena, mas pouco ou nada fazemos para mudar a situação deste que sofre. Aqui está a diferença entre a pena e compaixão. A pena não nos mobiliza, não nos toca a alma e, portanto, não tomamos atitudes transformadoras, apenas meios paliativos, paternalistas e sem envolvimento com as verdadeiras causas da miséria alheia. A esmola dada a um mendigo na rua ou nas esquinas dos semáforos não resolve o problema da miséria, mas traz apenas um sintoma de alívio para a consciência. Também não se pode ficar esperando que as autoridades resolvam o problema da miséria, isto é, da fome, da saúde, da educação, da moradia ou de qualquer outro problema elementar. Sem o nosso envolvimento, sem a nossa participação. É nossa obrigação como cristãos e como cidadãos ajudar a buscar soluções reais para os problemas que atingem as pessoas, colocando-as numa situação de miséria e servidão. Assim, ficam acomodados esperando que esse milagre se repita
e nada fazem para o próximo, nem sequer partilham o pouco ou o muito que têm. Jesus simplesmente ensina os discípulos a partilhar e mostra que quando há verdadeira partilha, a miséria e o sofrimento têm um fim. Oremos. Ó Deus, que suscitais continuamente em vossa igreja novos exemplos de virtude, dai-nos seguir de tal modo os passos do bispo Santo Afonso Maria, pela salvação de todos, que alcancemos com ele a recompensa celeste. Por Cristo nosso Senhor. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dê sobre vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.